Irmãos, é muito bom a gente estar orando, sim ou não? E nós, como povo de Deus, a gente tem que ter alegria, a gente tem que ter prazer em tudo aquilo que nos aproxima de Deus. Ler a Bíblia aproxima a gente de Deus? Ler a Bíblia aproxima a gente de Deus? A gente tem que ter prazer em ler a Bíblia, né? Orar aproxima a gente de Deus? A gente tem que ter prazer na oração. Vocês já ouviram o vídeo de alguém, não lembro? Estava assim, e agora? E agora? E agora que o Lula ganhou a eleição? Irmãos, eu penso assim, como eu disse para os irmãos, no domingo eu vou falar um pouco sobre isso, né? Quando eu falei sobre a vontade de Deus aqui na igreja, uns 3 ou 4 domingos passados, eu falei, é a vontade de Deus que ganha o Bolsonaro ou o Lula? Não sei quantos vão lembrar que eu fiz essa pergunta. Aí eu mesmo respondi, eu falei, depende do que Deus quer trabalhar na vida da igreja, né? Então, hoje, por exemplo, nós tivemos aí essa manifestação lá nas ruas, porque é um direito cívico de ir às ruas, de se manifestar, né? Aquele que não ficou satisfeito, porque entendeu que as coisas não foram feitas de maneira limpa, de maneira legítima, houve ali sinais de que houve fraude, houve alguma coisa nesse sentido, ok, a gente tem que se manifestar. Quem está indignado por ver alguém que roubou, agora está assumindo a presidência da República, tem que ficar indignado. Se tem o direito de se manifestar, tem que se manifestar. Mas se você me perguntar, pastor, em relação à vontade de Deus, o que o senhor acha que vai acontecer? Olhando para tudo que eu já vi, que eu já li, eu penso assim, irmãos, pode ser que aconteça alguma coisa nessas manifestações, pode acontecer, mas se eu for analisar via vontade de Deus, eu acredito que Deus vai permitir o Lula governar. Estou sendo sincero com os irmãos, fica triste, alguém fica triste de falar isso. Eu acredito que vai permitir, para tratar com a igreja, porque, irmãos, a igreja hoje precisa voltar a ser igreja. A igreja se perdeu. A igreja nunca teve tão mundana, sim ou não, irmãos? Vocês já ouviram em outra época tanto escândalo na vida de pastor, de líder de igreja, de levita, de cantor gospel, de tanta coisa? Irmãos, cadê os grandes louvores que haviam, né? Que era constante, todo ano saiu um CD diferente. Cadê? Os irmãos podem reparar que isso deu uma, né? Cadê? Onde está? E está na hora do povo voltar a ser povo de Deus. E muitas vezes Deus usa caminhos dolorosos, né, para fazer com que a gente simplesmente ore, para fazer com que a gente simplesmente se arrependa dos nossos pecados, se humilhe na presença de Deus. Se for necessário, Deus pega alguém e permite que aquela pessoa suba lá. Irmãos, eu não passei no grupo da igreja, eu passei para o Lucas, para algumas pessoas, no grupo da liderança, um vídeo que eu recebi do pastor Geraldo, que mostra um ritual satânico feito para que o Lula ganhasse, né, as eleições. E ali o líder do ritual, que está ali fazendo aquele ritual macabro, ele promete 10 mil crianças em sacrifício a Satanás, né? O que me preocupa são essas coisas, irmãos, porque morte de crianças no Brasil inteiro acontece, e isso não acontece num lugar só, isso vai acontecer em lugares diferentes do Brasil. A criança começa a sumir e ninguém vai atrás disso. Essas coisas me cortam o coração, porque a criança, ela é inocente, né? Mas o fato é, mas pastor, Satanás teve mais força que Deus? Não, irmãos, não. Eu vejo que existe a igreja, tudo está na mão da igreja. Se a vontade da igreja está caminhando dentro da vontade de Deus, pode fazer 500 rituais desse aí, não vai dar em nada. Mas se a igreja, o povo de Deus, está brincando com a vontade de Deus, irmãos, aí a coisa pega, porque o poder está com a gente, amém? O poder está comigo, o poder está com você. O poder não está com o diabo, o poder está conosco. Só que nós temos o poder de dar poder para o diabo, né? Esse é o problema. Então eu penso assim, nós vamos ver
ver o que vai dar, vamos esperar definir, né? Tudo isso que está acontecendo nesses dias. Ainda há esperança de que haja uma mudança nesse sentido? Bem, não quero tirar a esperança do coração dos irmãos, mas eu estou preparado para A, para B, para C. Para mim, né, o que vier, a gente vai ter que buscar o Senhor. A gente não tem outro caminho. A gente vai ter que orar, a gente vai ter que clamar, a gente vai ter que gemer, a gente vai ter que se arrepender de pecado. E a igreja precisa se arrepender dos seus pecados, não só das coisas erradas que tem feito, mas da sua omissão. A igreja tem sido omissa. Tem muitas entidades aí fora fazendo mais que a igreja. Sim ou não, irmãos? Entidades filantrópicas fazendo mais que a igreja. Então a igreja tem sido omissa em muitos aspectos. Então, às vezes Deus quer tratar com a omissão da igreja. E aí? Põe o Nabucodonosor lá no trono. Porque é o seguinte, irmãos, quando Isaías ele entrou no templo, quando o rei Uzias morreu, ele percebeu que quem estava no trono era Deus. O rei Uzias saiu do trono, mas o Senhor estava no trono. E eu vou dizer para você, Ele continua no trono. Ninguém tira Deus do trono. Ele continua naquele trono. Ele continua sendo Deus. Os homens se assentam no trono e saem do trono, mas o Senhor nunca sairá do trono. Ele está no governo de todas as coisas. Então nós temos que entender nas entrelinhas do reino espiritual o que pode estar acontecendo, né? Lá em Mateus 25, versículo 21 diz assim: e o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Existem promessas de Deus que não é para todo mundo, e essa aqui é uma dessas. Essa aqui é para aquele que é fiel. É para o crente que é fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então a fidelidade, ela é vista, ela é reconhecida por Deus, ela é premiada, e ela é um trampolim que pode te elevar a coisas maiores. Então aquele que é fiel no pouco, a promessa de Deus é que Deus o colocará sobre o muito. Porque quem sabe ser fiel aqui embaixo vai saber ser fiel aqui em cima. Hoje nós precisamos ser fiéis a Deus. De que maneira, pastor? Dizendo não às sedutoras tentações do pecado e da carne. Quando você diz sim ao pecado, você está traindo a Deus, está quebrando a sua fidelidade. Segundo, sendo fiel no exercício dos nossos dons, do nosso chamado, do nosso ministério. Aqui na parábola dos talentos, não está sendo avaliado a questão de como a pessoa está usando o talento que recebeu. Claro que aqui o talento é um valor financeiro, mas talento para nós pode ser um dom, pode ser uma capacidade dada por Deus. Nada me impede de interpretar dessa forma também, né? Então, será que eu estou sendo fiel em servir a Deus com aquilo que Deus tem me dado? Seja os meus talentos, sejam os dons, seja a minha capacidade, seja o recurso financeiro que Ele colocou na minha mão. Eu tenho sido fiel, ou tudo que eu ganho eu só gasto comigo mesmo, eu só invisto em mim, eu não devolvo a Deus o dízimo, eu não oferto para missões, enfim, eu não invisto naquilo que é de Deus. Então muitas vezes Deus está avaliando a nossa fidelidade. Onde está a sua fidelidade? Precisamos ser fiéis ao Senhor. Então nesse momento, antes de estarmos cantando, né, e louvando ao Senhor mais uma vez, eu quero perguntar aqui: quem quer ser fiel a Deus? Levanta a sua mão. Então fique em pé aí. Nós vamos estar orando nesse momento, colocando diante do Senhor as nossas vidas. É com fé e é com fidelidade que nós vamos avançar no caminho de Deus, na presença de Deus, no caminhar com Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te glorificar, te engrandecer, reconhecer, ó Pai, o teu cuidado nas nossas vidas, reconhecer que o Senhor é Deus e que nós somos teus servos, e mais, que nós somos teus filhos em Cristo Jesus. Queremos, Senhor Deus, ó Pai, ter o privilégio
de ouvir do Senhor o que foi dito a este servo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que nós saibamos, ó Pai, sermos fiéis ao Senhor no pouco, para depois sermos fiéis no muito. Deus de glória, ajuda-nos, meu Pai, a caminhar contigo em fidelidade, Senhor. Toma nas tuas mãos a tua igreja, toma nas tuas mãos, ó Pai, o teu povo. Ó Deus, envolve esta igreja com a tua presença, com a tua glória. Deus, o rei Uzias saiu do trono, mas o Senhor permaneceu no trono. Deus, é assim que funciona: os homens saem do trono, mas o Senhor permanece no trono. O Senhor é Deus para trazer de volta ao trono, ó Deus, o seu servo, se necessário for, mas quem comanda todas as coisas é o Senhor, e nas tuas mãos está o engrandecer, o dar força ao cansado. Nós dependemos do Senhor, a nossa vida está diante do Senhor. Essas pessoas que levantaram a mão dizendo que querem ser fiéis a Ti, é um compromisso contigo, Senhor. Deus, é um compromisso com o Senhor, que elas assumem diante do Senhor. Nós queremos ser fiéis ao Senhor, ó Deus, porque sabemos que o Senhor sempre é fiel a nós, porque o Senhor não pode negar-se a si mesmo. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Com alegria, celebre ao Rei. Vamos celebrar ao Senhor com alegria. Quero que você demonstre a sua alegria.